Seja bem-vindo ao Estudos de Cinema. Eu sou a Bárbara e hoje eu vou falar sobre A Convenção das Bruxas. Esse é um filme que fala sobre um garoto que acabou de ficar órfão dos pais num acidente de carro. E aí ele passa a ter que morar com a avó, que é uma mulher muito rígida, mas ao mesmo tempo muito carinhosa, à sua maneira. Ele fica muito cabisbaixo no início, a avó tenta alegrá-lo. Aí ela dá um ratinho pra ver se ele volta a ter um pouquinho de alegria na vida. E funciona, ele começa a ficar muito feliz de ter um animalzinho, adestrar ele e tudo mais. E a avó tem uns conhecimentos de cura através das plantas. E numa dessas de ir comprar ervas, eles encontram com uma bruxa que chega para oferecer um doce pro garoto, mas ele acha aquilo muito estranho e conta pra avó o que aconteceu. A avó logo fica muito preocupada, conta pra ele os primeiros detalhes de como conheceu e entrou em contato a primeira vez com uma bruxa, e aí ela resolve: a gente não pode ficar aqui é muito perigoso, vamos pra outro lugar, vamos pro hotel de luxo onde as bruxas não vão procurar a gente. Lê do engano, porque quando eles chegam no hotel, tá tendo uma convenção das bruxas. Ou seja, tá todas as bruxas reunidas em um mesmo lugar. Mais perigoso do que ter ficado em casa. E as bruxas odeiam as crianças. Para elas, as crianças fedem como cocô de cachorro. E o nosso protagonista descobre que as bruxas têm um plano de transformar todas as crianças em rato. Assim, as pessoas podem exterminar mais facilmente as crianças do mundo. Porque os ratos podem ser exterminados facilmente e as crianças não. Bem, basicamente a história é essa. Esse é um filme que muitos diriam que é um remake, mas eu fiquei refletindo um pouco e eu acredito que esse seja, como no caso da Fantástica Fábrica de Chocolates, em que ele é baseado em uma obra em comum, né? Com outro filme. É uma versão de uma mesma história. Então não seria um remake propriamente dito. Os dois filmes são baseados em um livro chamado As Bruxas, do Roald Dahl. Eu pensei também muito em relação a essa coisa da bruxa, né? Tudo bem que a gente tá falando de um clichê que é uma visão antiga, meio ultrapassada, dessa visão caricata da bruxa também, como um demônio, né? E como uma coisa realmente muito ruim. E sabe, a gente precisa quebrar esses paradigmas, né, da bruxa, porque eu até fiquei pensando, cara, a avó dele é muito da curandeira. E a curandeira nada mais é do que uma bruxa também, que ela pega elementos da natureza e transforma aquilo numa poção que pode ser usada para não para enfeitiçar as pessoas, mas para curar as pessoas, né? E é basicamente o que a bruxa faz, né? A mesma coisa, né? Eu vejo que as duas coisas são a mesma coisa. Até fiquei me questionando, assim, sabe? A primeira vez que eu fiquei sabendo que ia ter um outro filme da Convenção das Bruxas, eu fiquei um pouco desconfiada, assim. Não gostei muito da ideia, também não tinha gostado muito do trailer. E eu achei que por ter essa coisa da animação, talvez não ia ficar muito bom, porque usa-se muito a animação e eu gostaria de ver o ratinho, né? Eu sou uma entusiasta de rato, eu gosto muito. E aí eu fiquei com essa dúvida, né? Mas eu tive uma feliz surpresa mesmo assim, indo ver o filme, porque o filme foi muito divertido. Uma história que me envolveu muito, eu gostei. Tentei me afastar, distanciar o máximo possível da obra que, poxa, geralmente a gente sempre vai comparar, e ficar comparando e achar uma melhor do que a outra. E foi um filme da infância, então a gente realmente vai sempre achar que o anterior foi melhor. E a coisa que tinha me incomodado não me incomodou tanto assistindo o filme. Por quê? Eu já falei um pouco disso na minha crítica do Como Cães e Gatos, do problema de você humanizar os animais. Só que nesse caso a gente tem uma coisa realmente de transformar as crianças em animais. E aí que tá, aí é que é a grande diferença, né? As crianças se tornam o bichinho e não o bichinho que se torna um animal. Então tudo bem ter a humanização desses animais e eles terem uma característica mais humanizada de desenho animado, ratinho que anda em duas pernas, do que um animal mesmo em si, né? Os ratinhos,
com exceção dessa ratinha, que era o ratinho de estimação dele, os ratos têm sobrancelha. E rato de verdade não tem sobrancelha, né? Ele tem no máximo uma vebrisa, né? Que é aquela anteninha. E só. Uma coisa que o rato, sei lá, pra humanizar ele precisa ter uma sobrancelha. Pra mim aquilo ficou meio esquisito. Eu não gostei muito daquilo, mas enfim, deixa pra lá. Eu achei também, por exemplo, eles exploram muito essa coisa que eu acho muito legal, que é explorar aquele ambiente, um ambiente normal nosso, numa visão, numa perspectiva micro, né? Então, eles têm o desafio de chegar e abrir uma porta, de escalar uma parede, de andar no duto de ventilação. Então, eles passam por várias dificuldades dentro desse universo micro. Eu me lembrei muito do Querida Encolher as Crianças, que seria interessante também fazer um remake hoje em dia, que seria bem interessante. Que foi um filme bem esquecido, né? Ele era muito assistido nos anos 90, mas depois dos anos 2000, acho que ele foi meio esquecido, deixado de lado, assim. E eu acho muito legal também essa coisa do universo micro, né? Que você acaba tendo uma outra relação com os objetos enormes que antes você passa meio despercebido, mas tipo, para uma formiguinha, o que é aquilo, né? E isso é muito legal, porque é muito explorado nesse filme da Convenção das Bruxas e torna a aventura mais real, do que eu critico muito em relação ao Pets. Então eu acho que por isso que foi um filme bem sucedido, né, no meu ponto de vista. E também eu entendi tudo quando acabou o filme e apareceu nos créditos Robert Zemeckis. Pra mim fez todo sentido, porque o cara é foda, né, ele fez, pra quem não conhece, ele fez De Volta pro Futuro. É um dos meus filmes favoritos, um dia eu posso até fazer uma crítica sobre mais aprofundada e falar um pouco mais sobre De Volta pro Futuro. E aí eu fiquei, até pode ser até melhor do que o filme original, né? O cara sabe fazer uns filmes de aventura, né? Envolventes. E aí eu fui dar uma olhada em quem era o diretor do filme dos anos 90. E há alguém muito interessante, que é o Nicholas Roeg. E esse é o diretor do Inverno de Sangue em Veneza, que é um filme excelente, assim, vale muito a pena assistir. Eu até, inclusive, fiz um trabalho na faculdade, foi assim que eu fiquei conhecendo ele. E é bem interessante porque ele faz um terror psicológico. E aí eu fiquei refletindo sobre isso, que a Convenção das Bruxas dos anos 90, ele tem essa característica de ser um filme mais de terror, que ele tem uma pegada mais de terror. Ou pelo menos um terror infantil, né? Porque tem toda essa mística em relação à bruxa e o medo da bruxa. E a bruxa, ela é realmente... tem aquela... Eu achei ela muito mais assustadora. E a diferença do Convenção das Bruxas de 2020, eu senti muito mais uma ideia de teatro infantil. E não querendo menosprezar o filme, porque, e nem teatro infantil, porque as coisas são muito legais, né? Teatro infantil é muito legal e é muito caricato. Anne Hathaway tá estupenda no filme. Até ouvi alguns críticos falando que ela tava muito caricata, puxava algumas vezes o sotaque. Então eu acho que tá dentro dessa proposta de um filme infantil. Se você for analisar ele numa perspectiva de teatro infantil, e que todas as características elas são muito caricatas mesmo, e elas precisam ser caricatas, uns trejeitos, e isso, cara, olha isso, é teatro infantil. Eu sinto muito na Anne Hathaway, que é uma excelente atriz, que ela tava se divertindo muito fazendo aquele papel. E eu sinto um pouco isso nela, sabe? Dessa coisa dela tá se divertindo, e eu acho que teatro infantil é isso também, é uma diversão dos atores de poder trabalhar uns trejeitos e caricaturas. E ela tá demais, assim, com aquele sotaque, aquela postura dela. Assim, no meu ponto de vista, é super divertido. Então, assim, eu acho que, tipo, não vale a pena você comparar um filme com o outro, mas você realmente ir com o coração aberto e entender que, tipo, um tem uma pegada mais de terror infantil e outro tem uma pegada mais de teatro infantil. Mesmo o filme sendo para crianças, eu acho que vale a pena. Nós adultos e principalmente a gente que assistiu esse filme quando era criança, nos anos 90,
Eu acho muito legal a gente ir pra ver. Então é isso, espero que vocês tenham gostado da crítica. Se vocês gostaram, deem um like. E se você quiser ver mais vídeos como esse, não deixe de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.